Encontro Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro. Um tributo a Teotônio dos Santos. Rui Mauro Marini, por Henrique Queiroz. Eu preparei uma fala aqui, concentrando principalmente sobre uma categoria que é muito original do próprio Rui Mauro Marini para pensar o Brasil, que é a categoria da superexploração da força de trabalho. Isso não quer dizer que ele não tenha outras contribuições fundamentais, né? Seus estudos eles se concentraram inicialmente sobre a formação brasileira, sobre aspectos que ele vai chamar específicos, né, da formação brasileira em relação a outros países, para tentar entender como é que o capitalismo brasileiro se diferencia de outros capitalismos nacionais. Então eu vou fazer uma breve introdução, mas eu vou aprofundar principalmente sobre o tema da superexploração, né? O Rui Mauro Marini ele é um pensador que ele se insere, né, dentro da academia, vamos dizer, na década de 50 para 60, teve a oportunidade de estudar com vários pensadores importantes brasileiros, inclusive foi um aluno bem próximo de Guerreiro Ramos, que o possibilitou estudar na França, né? E foi na França que ele teve o primeiro contato mais aprofundado sobre o marxismo, segundo suas próprias palavras. E ao retornar ele teve a experiência, né? Foi convidado por Darcy Ribeiro para lecionar na recém-criada UNB, que é onde ele vai ter um contato mais próximo com os seus colegas, né, que iriam vir a formar a chamada teoria marxista da dependência, né? É ali que ele aproxima a amizade, por exemplo, com André Gunder Frank, né, o próprio Teotônio dos Santos. A Vânia Bambirra tem um caso especial porque conheceu o Rui Mauro Marini através de uma organização do qual ele participava, né, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, ORM, OLOP. E esse conjunto de pensadores que iniciam seus trabalhos na década de 60, eles trouxeram uma série significativa de aportes para o entendimento da realidade brasileira, né? Eu vou concentrar sobre o tema da superexploração porque é uma das categorias mais discutidas, né, dentro da teoria marxista da dependência, e da qual aqui eu me proponho a trazer alguma contribuição sobre essa leitura da superexploração, porque ela foi tema também da minha tese de doutoramento, né? Então agora eu vou deixar o texto falar por mim, o texto que eu preparei, né? Se ficar muito, espero que não fique muito maçante, né? Tá? Mas eu vou me guiar principalmente para o texto que eu preparei aqui para vocês. O texto está com o título Sobre a particularidade ou especificidade da categoria superexploração da força de trabalho. Dentre as inúmeras questões do metabolismo social capitalista que envolve o Brasil, elas possuem em sua raiz econômica um fundamento de sociabilidade do capital calcado na superexploração da força de trabalho. Objeto de exploração intensificada por mecanismos atrelados a interesses externos e subordinação econômica na dependência, a classe trabalhadora do Brasil se viu historicamente imprimida entre a ânsia de lucros tanto das burguesias nacionais quanto dos investidores internacionais nos momentos decisivos apresentados na abertura histórica industrial a partir da década de 30. Ainda que deficientemente espraiada pelo território, a industrialização brasileira possui caracteres históricos perversos no tratamento de questões objetivas da força de trabalho no Brasil, que se apresenta à medida que desenvolve um mercado formal de trabalho, impulsionado pelo processo industrial. A marginalização e exploração acentuada de grandes contingentes populacionais dessa sociedade industrializada na dependência e na subordinação é a marca mais perceptível da incapacidade da burguesia que aqui se origina em atender a anseios do desenvolvimento econômico nacional, objetivando então um forte mercado interno,
com maior robustez e manutenção da realização de acumulação de capitais dentro do país. Uma solução encontrada para fazer frente às necessidades da manutenção de taxas de lucros se encontra na história da relação dessa burguesia com os interesses externos do imperialismo, tanto inglês quanto norte-americano, e a situação da classe trabalhadora no transpasso dessas décadas referentes ao processo de industrialização. Necessário, então, entender esse processo para conseguir detectar as principais determinações que envolvem a anatomia da sociedade civil brasileira, de um capitalismo no qual sua sustentação está, em maior ou menor medida, na superexploração da força de trabalho. Isso se mostra como uma das principais contribuições de Marini na tentativa de compreender um dos diversos elementos da formação do capitalismo brasileiro. A problemática da superexploração da força de trabalho no país foi objeto de grande discussão no pensamento social latino-americano nas décadas de 50 e 70, inaugurado pelas teses marinistas, principal expoente, então, da teoria marxista da dependência. Marini não obteve, à época, grandes repercussões em solo nacional, apesar de ter se destacado no pensamento latino-americano. Marini tem em seus momentos essenciais, e considerando duas obras que envolvem a problemática com maior atenção, a proposta de uma categoria marxiana que aqui funcionaria de maneira particular, decorrente de sua própria forma de desenvolvimento capitalista dependente, quando o Brasil tem sua inserção de independência formal no mercado mundial, determinando também um posicionamento subordinado e dependente na divisão internacional do trabalho, que posteriormente passa a ser uma realidade transformada de essencialmente rural para urbano-industrial, com a manutenção do caráter de reprodução de mecanismos geradores da dependência econômica dos países subdesenvolvidos em seus processos de desenvolvimento capitalista. O que iremos debater hoje, após um delineamento das ideias de Marini nessa época, é a correção da categoria superexploração da força de trabalho no passado e o que os movimentos do capitalismo hoje nos apresentam, discutindo ao final a utilidade de tal categoria para a determinação da relação entre capital e trabalho na atualidade. Existe no trabalho mais importante de Marini um aforismo de André Gundefrank que o orientou em seu trabalho, que é o chamado o desenvolvimento do subdesenvolvimento, que significa o quê? Quanto mais países dependentes se desenvolve capitalisticamente, desenvolve a sua industrialização, mais dependente ele se torna dos países capitalistas do centro. De qualquer forma, outros estudos de Gundefrank demonstram uma contribuição ainda maior para a resolução teórica de Marini, a saber, a crítica às teses dominantes do PCB de uma suposta burguesia nacionalista e a crítica à chamada lumpenburguesia ou burguesia dependente que aqui nasce no país. Existiam também críticas desenvolvidas às teses da CEPAL, de estímulo de industrialização nacional, o Estado como indutor do desenvolvimento, as incorporações tecnológicas e interiorização de indústrias para fazer frente ao êxodo rural e a modificação das pautas de importação. Existiram também críticas à chamada Escola da Dependência, representada principalmente por Fernando Henrique Cardoso, e o movimento do foquismo oriundo dos processos da Revolução Cubana de 59. É desse processo histórico de debate sobre a realidade brasileira e latino-americana que surge a teoria marxista da dependência, com seus nomes importantíssimos do pensamento social, como Wernher Bambirra, André Gundefrank e Teotônio dos Santos, o último qual é o homenageado deste encontro. Centraremos nossas considerações na discussão que consideramos mais central para o pensamento de Marini, ainda que deixe de lado importantes análises como teses do subimperialismo e uma descrição minuciosa do desenvolvimento industrial, dados os limites temporais que temos hoje disponíveis. A posição de Marini, através dessas críticas faladas anteriormente, o permitiu, através desse aforismo
Digum de Frank, Desenvolvimento do Subdesenvolvimento, a busca pela descrição do funcionamento do capital em metabolismos sociais de diferentes constituições históricas, apontando problemas de ordem estruturais em sua execução, que geram limites extremos de exploração sobre a classe trabalhadora, na consecução de um desenvolvimento econômico pautado na despreocupação com a necessidade popular e com os limites de uma burguesia que não rompe com seus passados históricos. Marini tentará abstrair dos principais momentos da história latino-americana e brasileira, buscar então um modo de regulação particular entre capital e trabalho no Brasil, qualificando-o como um capitalismo de gênero próprio, um capitalismo sui generis, dadas intricadas relações das trocas desiguais no mercado mundial e dos mecanismos de transferências de valores das economias dependentes para as economias centrais. O tratamento de Marini vai se dar, em grande parte, pela teoria do valor em Marx, analisando o ciclo do capital nas economias dependentes e os mecanismos constringentes da transferência do valor produzido na integração dos interesses dos países atrasados com os países de capitalismo avançado e pelas trocas desiguais no mercado mundial. Podemos encontrar as relações burguesas da história nacional em um texto denominado Subdesenvolvimento e Revolução, como aqui segue, na página 18 do texto. Esse processo se completou, o processo de organização das elites nacionais se completou com a renúncia da burguesia levar a cabo uma política de desenvolvimento autônomo. Em efeito, o assédio dos capitais estrangeiros, que se intensifica nos anos 50, coincide com a dificuldade das economias latino-americanas para lograr uma flexibilização de sua capacidade para importar, mediante a expansão de exportações tradicionais. Assim, a burguesia industrial latino-americana evoluciona da ideia de um desenvolvimento autônomo até uma integração efetiva com os capitais imperialistas e dá lugar a um novo tipo de dependência muito mais radical do que erigira anteriormente. Ou seja, nesse momento ele está detectando que a burguesia que surge em solo brasileiro e latino-americano não iria querer desenvolver o capitalismo brasileiro de forma autônoma, desenvolvendo o mercado interno, se preocupando com as necessidades populares. Tá? Esse erro dessa análise da burguesia, ela também é muito atual, de qualquer forma. Tem gente hoje descobrindo que a burguesia brasileira não tem interesses nacionais. Tem sociólogos defendendo essa ideia, sendo que isso é um problema bastante desenvolvido anteriormente. Dessa forma, e aí eu cito de novo, na realidade, o que se passava era que o desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro se chocava com o limite que se impunha à estrutura agrária. Ao chocar-se com outro limite, representado pelas suas relações com o imperialismo, todo esse sistema na década de 50 e 60 entrava em crise. As conclusões que derivam de tais afirmações vão de encontro com os principais momentos históricos de constituição das indústrias nacionais após 1930 e sua relação com o Estado, assim como o mesmo resume também o processo, no mesmo texto, na página 92 a 94 agora. Toda a história político-administrativa do país nos últimos 40 anos tem sido justamente a história dessa luta no terreno do crédito, dos tributos, da política cambiária. Se o conflito não foi ostensível, se não estourou insurreições e guerras civis, é precisamente porque se desenvolveu no marco de um compromisso político, o de 1937. Os momentos em que esse compromisso tem sido colocados em xeque foram aqueles em que a vida política do país se convulsionou, 1954, 1961 e 1964. Marini efetivamente leva pouca consideração para a caracterização brasileira os problemas da origem colonial e as consequências dessa origem escravocrata e latifundiária
para a sua forma de industrialização, principalmente o seu trabalho posterior a subdesenvolvimento e revolução, que é o seu trabalho mais famoso até, né? Que é conhecido como dialética da dependência. Mas isso não quer dizer que em dialética da dependência ele ignora esse processo histórico da formação industrial. E tanto é que, como desenvolvido nessa citação anterior, demonstra o não rompimento total com o passado agrário, que é o que ele vai chamar de compromisso político. Como se encontra em dialética da dependência, em seu ponto primeiro, a integração ao mercado mundial, Marini desenvolve rapidamente os principais pontos históricos centrais dessa formação nacional. Nesse mesmo ponto, é possível perceber que em Marini, ou para Marini, a principal deficiência das ideias de Gunder Frank é que Marini considerava que a situação colonial não é a mesma que a situação de dependência, que é quando o país se transforma formalmente em país independente, né? Mas isso significa a entrada da dependência em relação aos países imperialistas. Pois estaríamos agora como parte da divisão internacional do trabalho, como ofertante mundial de alimentos e gêneros primários e que, no entanto, o desenvolvimento da produção latino-americana, que permite à região coadjuvar com essa mudança qualitativa nos países centrais, né? Quando o mais valor absoluto dá lugar à exploração pelo mais valor relativo, dá-se-á fundamentalmente com base em uma maior exploração do trabalhador nos países dependentes. Entretanto, consideramos que a teoria do valor, que seria empregada em seu trabalho de maior destaque, o Dialética da Dependência, a teoria do valor por si mesma é insuficiente para confirmar as conclusões que estariam apresentadas no Dialética da Dependência quanto à particularidade ou especificidade da categoria superexploração da força de trabalho como pertencentes exclusivamente às economias dependentes. Assim, as considerações históricas encontradas anteriormente em Subdesenvolvimento e Revolução são essenciais na defesa da correção de suas análises sobre o ciclo do capital em economias dependentes. Mas, por seu lado, acaba por perder as diferenças processuais históricas específicas das formações capitalistas para compreender a estrutura que configurou a superexploração da força de trabalho no Brasil e nas economias latino-americanas. O processo escolhido por Marini é complexo e deriva tanto de suas conclusões históricas disponíveis em Subdesenvolvimento e Revolução, como nos mostrou os excertos anteriormente utilizados, e, necessário enfatizar, em Dialética da Dependência, foi uma escolha conscientemente feita pelo autor, como ele deixa claro no próprio texto. Essas considerações disponíveis em seu texto anterior sobre Desenvolvimento e Revolução são essenciais para suas pesquisas sobre o uso da teoria do valor na explicação dos mecanismos de suas transferências econômicas através de diferentes modos ou graus de abstração que Marx utilizou em seus trabalhos. É notável, portanto, que o tratamento histórico dado ao problema em Dialética da Dependência seja muito menor, enfatizando apenas os aspectos históricos formais. Entretanto, isso não quer dizer que esse tratamento histórico não exista, quando Marini descreve, por exemplo, que após a escravidão existia no Brasil um sistema misto de servidão e trabalho assalariado que se estabelece no Brasil ao se desenvolver a economia de exportação para o mercado mundial. Essa é uma das vias pelas quais a América Latina chega ao capitalismo. Ressaltamos, entretanto, que o tratamento histórico dado é insuficiente somente se considerado o texto da Dialética da Dependência de maneira isolada, sem os aportes já dados em Subdesenvolvimento e Revolução. Em seu conjunto, os elementos econômicos formais servem para apresentar a ideia do ciclo do capital nas economias periféricas e também a apresentação da categoria superexploração da força de trabalho
não somente pelo lastro histórico, fator mais fundamental na razoabilidade de tal categoria na relação entre capital e trabalho no Brasil, mas é uma tendência imanente ao movimento do valor dentro das relações sociais de produção entre países centrais e países dependentes. Ou como Marini deixa claro na nota 16 do texto da Dialética da Dependência, nosso propósito não é o de aprofundar agora o exame das contradições que coloca a produção capitalista em geral, mas apenas o de deixar claras as determinações fundamentais da dependência latino-americana. Marini buscará entender quais são os mecanismos pelos quais a industrialização se realiza para lançar mão do valor excedente que a força de trabalho produz, o mais valor, já que as multinacionais extrairiam também parte considerável dessas riquezas produzidas em solo nacional, pela drenagem de capitais que ocorre tanto no âmbito da produção interna quanto no das trocas mundiais. As configurações desses relacionamentos no mercado mundial provocarão alterações não sem tensões internas das tendências nacionalistas e progressistas localizadas até 64. Marini não nega tal fato, como vimos. O que ele faz é analisar o processo histórico desenvolvido a partir do seu texto anterior, com todas as consequências econômicas dos resultados históricos a partir de 30, do não rompimento de políticas exportadoras de interesses agrários, uma industrialização sem a preocupação com o consumo interno das classes trabalhadoras. Marini não ignora esses acontecimentos históricos, mas descreve a configuração econômica dada após os eventos que ocorreram nesses países, de uma forma que apenas os eventos econômicos principais serão levados em conta. Em Marini, o que acontece em Dialética da Dependência é que as forças externas se sobredeterminam e se aglutinam sobre as possibilidades de resistência das políticas internas ao país para a defesa de interesses nacionais, ao menos no que tange, exclusivamente, a ampliação do desenvolvimento industrial autossustentado, pois a despreocupação com as massas já estaria dada na junção entre esse passado agrário exportador e a burguesia industrial nascente. A circulação externa definirá, por sua parte, os momentos dessa produção interna. E essa produção interna, por outra parte, terá severos limites para estabelecer seu próprio mercado interno, porque não rompe com a legalidade estabelecida de sua subordinação histórica da dependência. Sem as lutas intestinas entre essas burguesias analisadas anteriormente em Subdesenvolvimento e Revolução, o autor não poderia sugerir tal continuidade processual. Claro deve estar é que esse autor possuía intenções diferentes da descrição histórica do passado, já feita, e avança para a busca da representação em um nível de abstração maior dessas mesmas relações históricas, baseado nos relacionamentos fulcrais da relação entre capital e trabalho das nações dependentes. A intenção principal de seu texto Dialética da Dependência é dar a forma mais abstrata de regulação da economia sob o processo de independência pós-colonial, discutindo as dificuldades da formação de um mercado interno e a tendência, a partir de então, das burguesias latino-americanas manterem seus interesses exclusivistas de classe na execução da política econômica do país, quando o eixo produtivo havia efetivamente alterado suas bases e colocado o Brasil como um país urbano industrial entre as décadas de 50 e 60. O caso é que Marini, paulatinamente, vai se afastando da legalidade histórica para cada vez mais desenvolver a abstração desses mesmos processos, abandonando a especificidade entre os processos de colonização e adota um modelo de regulação das relações comerciais entre países formalmente independentes. Assim, nos leva à conclusão que Marini suspende os elementos históricos que o orientavam em seus estudos anteriores em Subdesenvolvimento e Revolução
para avançar nas teorias do valor e seu relacionamento sui generis de capital dependente. Ou seja, Marini avança conscientemente para a abstração do relacionamento ampliado do capital dependente em seus regulamentos econômicos, o que nos transfere a outras ordens de análise, instituídas na formalização lógica desses regulamentos econômicos, que ao se desenvolverem, desenvolvem sua própria subordinação e aprofundam sua própria dependência. Seus elementos categoriais estão em um nível de abstração maior, utilizando as modificações econômicas mais importantes para demonstrar, pela configuração das categorias econômicas, a superexploração da força de trabalho em economias dependentes. Como o próprio diz, em Dialética da Dependência, não é, entretanto, nosso objetivo estudar aqui as formas econômicas particulares que existiam na América Latina antes que essa ingressasse efetivamente na etapa capitalista de produção, nem as vias através das quais teve lugar sua transição. O que pretendemos é tão somente fixar a pauta em que há de ser conduzido esse estudo, pauta que corresponde ao movimento real da formação do capitalismo dependente, da circulação à produção, da vinculação ao mercado mundial, ao impacto que isso acarreta sobre a organização interna do trabalho, para voltar então a recolocar o problema da circulação. Então o Marini seleciona a circulação externa, os capitais externos, como fator fundamental para explicar a organização dessa produção interna que esse capitalismo desenvolve, e depois as consequências para a circulação do próprio capitalismo latino-americano na hora de exportar e importar e produzir internamente para o mercado. Em Dialética da Dependência, o entendimento da questão parte da prerrogativa a fatores determinantes principais, as trocas desiguais, os mecanismos de transferências que serão desenvolvidos no item 2 de Dialética da Dependência, da qual se extrai a identificação do decisivo caráter determinante dessa anatomia nacional. Assim, Marini, desenvolvendo de maneira autóctone a teoria das abstrações de Marx, parte para considerações destas trocas desiguais e da transferência do valor os substratos essenciais da reafirmação da dependência dentro do processo de desenvolvimento industrial das economias latino-americanas. Os mecanismos econômicos autoconstritores dessas trocas desiguais e transferências são elevados ao plano da explicação dos chamados modos ou padrões de reprodução econômica no ciclo do capital, que se apresenta pelo capitalismo sui generis. A solução encontrada pelo capital dependente em face a esses mecanismos de transferência de valor das trocas desiguais para as economias centrais se encontra no uso intensivo e extensivo da mão de obra, muitas vezes com pagamento abaixo de seu valor histórico normal, para compensar essas perdas em relação aos capitais externos. Então eu vou citar ele novamente. Pois bem, os três mecanismos identificados, a intensificação do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho, configuram um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador e não no desenvolvimento de sua capacidade produtiva. Isso é condizente com o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas na economia latino-americana, mas também com os tipos de atividade que ali se realizam. De fato, mais que na indústria fabril, onde um aumento de trabalho implica pelo menos no maior gasto de matérias-primas, na indústria extrativa e na agricultura, o efeito do aumento do trabalho sobre os elementos do capital constante são muito menos sensíveis, sendo possíveis, pela simples ação do homem sobre a natureza, aumentar a riqueza produzida sem um capital adicional. Entende-se que nessas circunstâncias a atividade produtiva baseia-se, sobretudo, no uso extensivo e intensivo da força de trabalho.
Isso permite baixar a composição-valor do capital, o que, agregado à intensificação do grau de exploração de trabalho, faz com que se elevem simultaneamente as taxas de mais-valia e lucro. Além disso, importa assinalar que, nos 3 mecanismos considerados, a característica essencial está dada pelo fato de que são negadas ao trabalhador as condições necessárias para repor o desgaste de sua força de trabalho. Nos 2 primeiros casos, porque ele é obrigado a um dispêndio de força de trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente, provocando-se assim o seu esgotamento prematuro. No último, porque se retira dele, inclusive, a possibilidade de consumo do estritamente indispensável para conservar sua força de trabalho em estado normal. Em termos capitalistas, esses mecanismos, que ademais podem se apresentar, e normalmente se apresentam de forma combinada, significam que o trabalho se remunera por baixo de seu valor e correspondem, portanto, a uma superexploração da força de trabalho. Se o valor da força de trabalho, agora já sou eu voltando, né? Se o valor da força de trabalho é historicamente determinado, o conjunto de necessidades básicas da classe trabalhadora aumenta com o desenvolvimento interno de forças produtivas, enquanto uma política de arroxo salarial, aumento da intensidade de trabalho e prolongamento de jornadas contrai sensivelmente o poder de consumo das classes trabalhadoras e a desgasta de forma prematura. O que nos mostra a diferença específica no caso brasileiro e latino-americano é que a superexploração foi um dos pilares fundamentais de organização dessa estrutura e regulação da relação entre capital e trabalho neste período que Marini analisa. Se adentrássemos nas intersecções entre classe trabalhadora, gênero e raça, também seria possível notar que a superexploração de força de trabalho é ainda mais acentuada em uma série de parcelas dessa classe trabalhadora. Não obstante a possíveis limites a esse método escolhido de abandonar a legalidade histórica e ir para um nível abstrato maior, por prezar substancialmente os relacionamentos econômicos fundamentais, é necessário registrar a originalidade dessa categorização entre capital e trabalho nas economias latino-americanas feita por Marini. De certo, foi fundamental os momentos históricos a partir de 30 e que culminaram na usurpação do poder pelos governos militares para a consolidação da estrutura que rege a lei do valor em economias dependentes. Mas também o foi a formação econômica calcada na escravidão e na superexploração do trabalho à medida em que a industrialização se desenvolve no país. Apontando essa pequena, grande debilidade de análise histórica mais desenvolvida e concentrada, escolha conscientemente feita pelo autor, sabendo todas as consequências, o desenvolvimento da categoria à época de sua publicação ainda nos parece correta. Isso porque Marini delimita o problema em sua forma histórica após os processos de industrialização no país que se concentraram no desenvolvimento industrial das décadas de 30 até 64. Após 64, os interesses de classe já haviam sido colocados e assentados e demonstraram cada vez mais o total desinteresse da burguesia de solo brasileiro para a consecução de um desenvolvimento pautado no mercado interno e na preocupação com as necessidades das massas. No contexto da dependência, mesmo que houvesse um aumento da industrialização de países latino-americanos, o problema que aparece é que essas novas tecnologias que aqui chegavam não vinham atender ao mercado interno popular, se não servir como um entreposto produtivo de economias avançadas que eram completamente desconectadas da capacidade aquisitiva da classe trabalhadora e revelavam o interesse somente ao consumo dessa burguesia. Portanto, o estilo de consumo da burguesia eram esses produtos. O estilo de consumo das classes populares eram outros produtos.
A entrada de capitais externos, ao invés de representar um avanço para as classes produtoras, apresenta, na verdade, o seu inverso, pois as indústrias de consumo popular passaram a perder a orientação de subsídios para seu desenvolvimento. E com as classes dominantes utilizando o Estado para seus interesses, os investimentos produtivos se concentraram principalmente no setor de consumo das classes burguesas, um setor de consumo conhecido como consumo de luxo ou suntuário, e não no da classe trabalhadora, os bens de consumo popular. O processo de industrialização provocou, na verdade, o aumento de bens de consumo circunscrito às classes burguesas, dificultando ainda mais um desenvolvimento interno de indústrias nacionais para o atendimento de necessidades populares. Existem, então, marcas dessas diferenças específicas da história do modo de produção capitalista brasileiro que geraram a particularidade de sua constituição. Primeiro ponto: a concentração de capitais dos industrialistas em seus interesses exclusivos e sem uma programação que os orientasse a uma autonomia produtiva. 2. A manutenção de interesses da burguesia agrária e exportadora sem a interrupção ou rompimento de seus processos paralisantes e excludentes dentro do domínio do Estado. Terceiro ponto: potências econômicas do capital monopolista e do imperialismo agindo na atuação das forças de composição interna das classes nacionais. E por último, a inexistência de uma classe trabalhadora organizada e capacitada para compreender os problemas que até então enfrentava, a qual adentra nesse movimento industrializante sem compreender os limites da própria burguesia que surge nesses países, formada por industriais e latifundiários, já sob a forte influência dos interesses externos do imperialismo. A soma desses pontos nos lega como marca distintiva uma exploração acentuada, seja pela extensão da jornada, a intensidade da jornada ou o pagamento abaixo do valor necessário, do mínimo normal. Para concluir, dando esse panorama central dos problemas que Marini enfrenta, a gente vai passar a discutir o ponto essencial para o qual esse texto foi elaborado, que é a análise dessa categoria erigida por Marini na atualidade e se ela é realmente uma categoria particular do capitalismo brasileiro ou não. As ideias que desenvolveremos a partir daqui já são objeto de discussão por autores que se colocam dentro da teoria marxista da dependência. Como já comentado, apesar do desconhecimento das teses de Marini no Brasil na época em que o autor escrevia, suas ideias foram debatidas largamente por pensadores latino-americanos. É necessário pontuar também que o Brasil se encontra hoje num processo de resgate teórico dessa teoria, em que despontam nessa corrente de pensamento nomes importantes para o debate brasileiro atual, como Marcelo Carcanholo, Roberta Traspadini, Carlos Eduardo Martins, Marisa Amaral, Matias Lúcio, Carla Ferreira, Niemeyer de Almeida Filho, Nildo Orix, que seguem aqui como exemplos da riqueza disponível desses debates em solo nacional. As transformações econômicas globais que ocorreram a partir de 70, na qual o estado de bem-estar social começa a ser desmontado nas economias centrais, provocou um debate muito profícuo no que tange a questão da especificidade da categoria em pauta. Sotelo Valência, por exemplo, chama a atenção para o surgimento do que chamou de uma nova ordem internacional na divisão internacional do trabalho. Assim, a categoria erigida por Marini veio atender, à época, às questões do capitalismo dependente, mas não efetivamente dos países desenvolvidos. Indicativo é o texto para um aprofundamento do debate com a profundidade necessária, pode ser encontrado em A Superexploração da Força de Trabalho e a Especificidade do Capitalismo Americano, um aporte ao debate, de Facundo Lastra. O ponto que buscamos defender nessa apresentação, e que se encontra presente em outros estudiosos da teoria marxista da dependência, é que a superexploração da força de trabalho
possa ter sido uma questão latino-americana em sua origem, numa dada situação específica da história do capitalismo em que, no caso brasileiro, se demonstrava como condição estrutural devido ao fato da debilidade de sua burguesia diante de interesses externos e sua total despreocupação com a situação da classe trabalhadora do país. E que esta última classe trabalhadora também não possuía condições objetivas e subjetivas para a imposição de mudanças estruturais permanentes nas lutas sociais de seu tempo. Isso se comparado com os países desenvolvidos, que criaram elementos de proteção ao trabalho, o estado de bem-estar social, e que serviam também como proteção contra a propagação de ideias comunistas e socialistas que as revoluções carregaram consigo no século passado. Entretanto, a condição de particularidade ou especificidade das economias latino-americanas como sendo a superexploração da força de trabalho é questionável. A intensificação e a extensão das jornadas de trabalho se tornam, hoje, cada vez mais realidade nos países centrais. O chamado trabalho zero hora, presente na Inglaterra, é ilustrativo de tal modificação. Como a New Economic Foundation descreve em 2011, normalmente são mulheres, jovens e estrangeiros que trabalham nesse sistema. As pesquisas mostram que a essas pessoas é vendida a promessa de maior flexibilidade no horário de trabalho, mas que, aos poucos, elas vão percebendo que é uma falsa promessa. Porque 1 em cada 3 trabalhadores em contrato zero hora reclamam da falta de tempo para si, o que não acontece com aqueles que são empregados com contrato e vínculo. O que nós estamos discutindo é que, para além da quantidade de pessoas empregadas, precisamos dar conta também da qualidade de vida dessas pessoas. Fecha aspas da matéria. Ou seja, em certos setores da economia dos países avançados, a superexploração do trabalho provocada por mudanças internacionais já é presente nesses países pela extensão indefinida da jornada laboral. Ou então, no jornal The Guardian, também em 2011, essa rápida ascensão no trabalho sem vínculo está custando ao governo 4 bilhões de libras por ano em perda de rendimentos fiscais e pagamentos de benefícios, de acordo com uma nova pesquisa feita pelo Congresso de Sindicatos. Além disso, trabalhadores sem vínculo ganham menos do que os trabalhadores regulares, portanto, pagam menos impostos e seguros nacionais. Portanto, também é detectável pagamento abaixo do valor normal dessa mesma jornada em relação aos trabalhadores com vínculo. As consequências que se apresentam já são nefastas. Segundo o próprio Fórum Econômico Mundial, numa matéria intitulada "Crianças estão tão famintas em uma cidade britânica que estão comendo da lata de lixo", onde se lê: "Isso é uma evidência de uma tendência crescente. As pessoas têm trabalho, mas ainda têm dificuldades para suprir as necessidades básicas." Evidência mais clara das tendências da superexploração da força de trabalho são essas: ter trabalho, mas não ter salário e renda para consumir o básico necessário. Nesse debate já existente, nada mais justo do que recorrer ao próprio Marini num texto de 1997, denominado Processos e Tendências da Globalização Capitalista, onde se lê na página 267 do texto. Se entende assim que se vem acentuando a internacionalização dos processos produtivos e a difusão constante da indústria para outras nações, não vai simplesmente para explorar vantagens criadas pelo protecionismo comercial como no passado, senão, sobretudo, para fazer frente ao aumento da competição ao nível mundial. Nesse movimento desempenha um papel destacado, ainda que não exclusivo, a superexploração do trabalho. Isso serve para indicar que o próprio Marini afirma que o que antes era específico
deixa de ser característico das realidades das economias periféricas com o desenvolvimento de um sistema mundial de produção. E no que segue no mesmo texto, isto é assim, um exemplo é o que se passou na Europa ao final do século XVIII e princípio do século XIX, a introdução de novas tecnologias está implicando na extensão do desemprego de maneira aberta ou disfarçada, enquanto se pressiona a força de trabalho que permanece em atividade. Em efeito, é próprio do capitalismo privilegiar a massa de trabalho não pago, independente de seus portadores reais, quer dizer, dos trabalhadores que a proporcionam. Sua tendência natural, pois, é a de buscar a maximização de dita massa ao menor custo que possa representar. Para isso, se vale tanto do aumento da jornada laboral e da intensificação do trabalho, como de maneira mais bruta, do rebaixamento de salários, sem respeitar o valor real da força de trabalho. Deste modo, se generaliza a todo o sistema, incluindo os centros avançados, o que era um traço distintivo, ainda que não privativo, da economia dependente: a superexploração generalizada do trabalho. Sua consequência, que era sua causa, é a de fazer crescer a massa de trabalhadores excedentes e agudizar sua pauperização, no momento mesmo em que o desenvolvimento das forças produtivas abre perspectivas ilimitadas de bem-estar material e espiritual aos povos. Hoje, entendemos em conjunto com o Marini que essas condições detectadas na economia latino-americana se encontram no processo de generalização, dado que os movimentos do capital internacional modificaram substantivamente os elementos reguladores da relação entre capital e trabalho. Como chama atenção a análise de Marx no livro 2 do Capital, na página 708 do apêndice 12, onde analisa a divisão de mais valor entre setores capitalistas e trabalhadores, o próprio Marx diz: os mais valores aqui são igualados porquanto se pressupõe em todos os ramos a mesma magnitude da exploração da força de trabalho. Ele chama atenção: uma exploração desigual não modifica o curso de seu movimento, mas apenas detalhes em sua distribuição. É o que assistimos hoje na realidade do capitalismo mundial, pois a superexploração é uma tendência imanente, própria, interna ao sistema capitalista e não algo particular a nacionalidades. Diversos setores econômicos de países desenvolvidos já enfrentam os processos de superexploração da força de trabalho e também os enfrentaram enquanto suas indústrias se desenvolviam, como é o caso, por exemplo, da descrição do trabalho infantil, né, do trabalho feminino nas fábricas industriais no nascer do capitalismo. Diversos setores econômicos dos países desenvolvidos já enfrentam os processos de superexploração da força de trabalho, negando a defesa de uma exclusividade ou um traço distintivo de países dependentes. A contratendência existente a esses processos de superexploração, contra a ditadura do capital, recai sobre a luta e a organização da classe trabalhadora pela manutenção de seu padrão de vida e, mais além, a superação de tal sistema contraditório de produção ao possibilitar abundância e escassez ao mesmo tempo. Entretanto, os países periféricos enfrentam uma nova repetição em sua história. No decorrer da chamada globalização, os países latino-americanos não participaram da construção e do desenvolvimento tecnológico de ponta, responsáveis pelo desenvolvimento industrial como biotecnologia, microeletrônica e entre outros avanços produtivos à época. A aposta de adentrar ao sistema mundial de produção de maneira irresponsável, sem condições competitivas para tal, provocou uma absurda desindustrialização no Brasil a partir de 90. Em grande parte, responsabilidade do próprio Plano Real, que além da paridade inicial, afogando o mercado nacional com importados de baixo custo,
as privatizações criminosas que aconteceram no período e mais tarde determinou uma série de constrangimentos e impedimentos na utilização do fundo público que hoje dificultam muitas vezes o estabelecimento de políticas econômicas necessárias ao enfrentamento do processo de desindustrialização e empobrecimento da classe trabalhadora. O resultado objetivo foi a reprimarização de grande parte da economia brasileira, hoje determinada principalmente por valores internacionais de commodities, em especial minério, soja e petróleo. Sem indústrias competitivas e de ponta, retornamos a processos que não foram extirpados em nosso evolver histórico, desde a posição colonial, ainda que hoje sob determinações diferentes. Há desde o início da atual década, a partir de 2010, uma discussão sobre a chamada Revolução Industrial 4.0 ou sua quarta etapa de desenvolvimento, em que se discute inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas. Novamente, passamos por uma revolução dos meios de produção disponíveis ao capital, como é encontrado, por exemplo, sua necessidade de sempre revolução de seus meios de produção, já no Manifesto Comunista, e em que os países periféricos não estão preparados e nem ao menos se encontram atualmente em condições de desenvolvimento competitivo de tais setores, nos mesmos moldes dos países que lideram tais áreas de pesquisa e desenvolvimento. Um exemplo hoje se dá sobre a disputa da tecnologia 5G por empresas chinesas e a crise provocada pelo governo norte-americano e canadense. Diante da realidade apresentada, os países centrais estão discutindo as novas proposições e novas soluções para lidar com o que se chama de desemprego estrutural, já que essas tecnologias atingem não somente o setor produtivo industrial, mas também o setor de serviços, hoje principal responsável por postos de trabalho. Enquanto no centro do capitalismo se discute renda universal básica, solução para novas contradições que irão se apresentar no decorrer dessa nova etapa produtiva, o Brasil se encontra em processo de ajuste retardatário na deterioração da regulamentação do trabalho nesses últimos tempos, já observada nos países do centro. Não que essa desregulação se apresente como qualquer solução, que, como já colocamos, perpassa inescapavelmente pela superação de tal sistema social de produção contraditória. Precisamos ir para além do capital. Se nada se alterar no decurso colocado no Brasil, estaremos novamente na retaguarda de processos em desenvolvimento de ponta, repetindo o sistema analisado por Marin de trocas desiguais e penetração irresponsável de capitais internacionais, ainda hoje que parta de países como China, os chamados tigres asiáticos, mas também os mesmos de sempre. Se colocada toda a fúria liberal do atual ministro da Economia em ação, novamente estaremos aprofundando problemas já encontrados nos países desenvolvidos. O debate sobre a superexploração continua em aberto, pois ainda é objetivamente detectável na realidade, mas agora com condições objetivas diferentes das apresentadas nas teses originais de Marini, como ele mesmo apontou, de uma condição particular das economias latino-americanas para uma condição global do sistema metabólico do capital, ou, como eu prefiro falar, como da própria regulação imanente do capital, a tendência à pauperização generalizada. É isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês.